Opa, meu nome é Luca e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um jogo bizarro. Eu só tô passando aqui no início do vídeo pra avisar que tem certas coisas aqui que não podem te deixar muito confortável. Então tá aqui o aviso, sem mais enrolação, é hora da história. Então, o que vocês estão prestes a ver é uma versão não editada de Shipwrecked 64. As informações sobre esse jogo têm sido muito escassas desde o seu lançamento ilimitado em 1997. Eu consegui uma fita no eBay com um cara chamado Daniel que tinha ela por algum motivo e o jogo não rodava em lugar nenhum, mas com alguns ajustes eu consegui fazer um emulador próprio pra ele. No mais, esse jogo tem alguns glitches bizarros e não é recomendado para pessoas fracas de coração. Enfim, eu acho que assim podemos começar vendo o que tem no Shipwrecked, a versão original e inalterada. O jogo começa com uma logo da Nintendo meio que caindo ali do céu em um mar e logo em seguida vem sua tela de início, com seu título traduzido para Naufragado e 3 personagens que já vamos falar sobre. Esses são os 3 personagens principais do jogo, e sem muito o que fazer, só podemos apertar A. Era um dia como qualquer outro. Buck e seus amigos estavam em uma viagem de pesca. Foi então que Buck notou uma tempestade à distância. Ele avisou para tomar cuidado, pois os mares logo poderiam ser caóticos. Mas se você está lendo isso, você sabe que não foi isso que aconteceu. Buck bateu seu barco na ilha. Ele sobreviveu, mas seus amigos foram levados por lobos por estarem arruinando a paz da ilha. Agora você tem que ajudar Buck, reunir seus amigos e escapar. E aparentemente, assim, o jogo começa. Eu controlo o castor Buck e inicialmente estamos em uma praia com os gráficos em 3D, me lembrando muito mesmo o gráfico e a estética de Mario 64, quando interessante. O jogo tem uma jogabilidade bem ruim, eu vou ser sincero, com uma câmera que não se mexe direito e um pulo bem mal direcionado, mas tanto faz, né? Quem disse que a gente tá aqui pra se divertir? Subindo as escadas tem uma porta com um olho na frente e uma placa escrita ao parque, e a outra exatamente a mesma porta, porém indicando os aposentos, e eu decido ir nessa primeiro. Essa parte aqui parece mais uma cidade cheia de casinhas e logo no início temos uma morsa que, interagindo com ela diz o seguinte: Bucky, listen, I really need your help. I had a really bad boat accident, like you did, but with my own boat, hence why I'm here. My boat is stuck on the top of a hill and I need you to get it down for me. Just don't move it if it ever gets dark. There's a lot of strange things around here. Ok, então essa morsa aparentemente já conhecia o Buck de algum lugar, tinha consciência sobre o acidente dele e disse que tem muitas coisas estranhas acontecendo ali, e isso que foi estranho. Mas bora deixar tudo isso de lado, a gente precisa ajudar um animal e trazer seu barco de volta. Estamos numa ilha, uma seta indica para onde precisamos ir e a regra é simples, não cair no mar e não se mover quando estiver escuro. Bora fazer tudo certinho então. Eu fui pulando e de repente escureceu, deixando um clima bem estranho de tensão no ar. Então eu fui pulando de novo até escurecer várias e várias vezes e teve certos momentos que a música ficou bem mais estranha, como se estivesse pesada. Até que eu finalmente chego no barco e uma mensagem de comemoração aparece. Você livrou Walter, a morsa. Whoa, you did it. Thank you so much, Bucky. I knew I could count on you. Alright, I'm gonna go run over to the shore now and hopefully you can get back. Ok, mas nossa primeira parte foi concluída com sucesso, mas à frente tem uma porta bloqueada com um cadeado e uma placa, com uma espécie de código, mas o que me chamou a atenção era o som que tocava de fundo se ficássemos ali.
Mas deixando isso de lado, se é que agora dá pra deixar de lado, né? Dá pra perceber que esse texto tá codificado em cifra de César, que basicamente é quando você troca uma letra pela seguinte, depende muito do número de casas que você vai pular. Eu testei algumas casas, na verdade várias casas, e cheguei à conclusão de que o que mais se aproximava de uma frase real era se fosse decodificado com 25 chaves, que fica exatamente assim, se assemelhando bastante à frase Layer 2, Room 3, que seria basicamente camada 2, quarto 3 em português. Eu ainda não sei o que significa, nem como usar essa informação, então vamos só guardar isso e continuar o jogo normalmente, guys. Andando bastante pela cidade, nós encontramos outra porta com um olho na frente e era a porta do teatro. Lá dentro passamos por um lugar que parece mais uma escola e encontramos um ganso, um dos amigos que naufragaram junto com Bucky, e ele não parecia a pessoa mais agradável pra se conversar não. Oh, look who decided to show up. Getting late to the party, aren't you? Listen, I was cooking some stuff for the wolves. They're getting a little hungry right now. But, I left the oven on. Multiple of them. But, can you go in there and just turn it off for me whenever they start to smoke? Thank you. O minigame do ganso era basicamente desligar todos os fogões quando estiverem soltando fumaça, e é um game bem simples pra quem prestar atenção direitinho. Eu vou lá, desligando todos os fogões até que eu completo com sucesso mesmo. Você libertou o Giovanni, o ganso. Certo, então depois disso o ganso some e andando mais um pouco conseguimos ver outra porta nomeada como o parque. No parque dá pra ver essa espécie de câmera em um dos bancos e indo mais pro lado dá pra ver também a outra amiga do Bucky, uma lontra. Bucky! Hey! So, we're being held on probation, apparently? So they want me to gather around 20 coconuts, but I can't find any. You think you can help? O minigame da lontra é bem simples, nós temos 160 segundos para achar 20 cocos, isso tudo com ela logo atrás nos seguindo. Eu não preciso dizer que os cocos estavam na cara dela, literalmente embaixo do nariz dela, e era muito fácil de achar os 20, mas tá. É um jogo infantil, eu não preciso procurar lógica em absolutamente nada. Então eu fui lá com ela me seguindo de uma forma bem desconfortável, pegando os cocos um por um, até que finalmente consegui pegar os 20 cocos e terminei o minigame. Você libertou Olive, a lontra. Perfect! Thank you, thank you! I'll meet you at the shore so you can head out. Bom, depois de ter feito o minigame dos nossos dois amigos e daquela moça, resta apenas falar com um dos lobos que estava naquela área também, só pra ver o que ele queria, né? Se tá ali, deve ter algo. Oh, what do we got here? I've already put all your other friends to work, but I think I can do just the same for you, buddy. Now, a little while away from here, there's a fort that's laid abandoned for a very long time now. And inside of that, mounds of treasure. Gather at least 40 of it, and then bring it back to me and give you your boat back. How's that sound, buddy? Eye for an eye. Go on, get moving. Certo, então a gente tem que ir pra um lugar abandonado, coletar tesouros pra ele e assim um lobo daria meu barco de volta. O minigame dessa vez é bem mais bizarro, eu diria. A gente tá num labirinto escuro, cheio de névoas, com uma música sombria tocando de fundo e cheio de baús ao redor dele. Até que eu vejo isso. Claro que eu tive que correr pro próximo lado, né? Pelo amor de Deus. Mas no fim, depois de quase acabar meu tempo, eu consigo pegar mais do que o ouro esperado e nada muito anormal acontece nesse meio tempo. Você recuperou seu barco. Oh, would you look at that? Oh, you've done yourself well today. You can have your boat back. I don't mind at all, really. Ah, Rich. E agora um objetivo aparece em cima mandando a gente voltar pro nosso barco e assim eu chuto que zerar o jogo, né? Quando eu saio pra praia já estão o Giovanni, o Walter e a Olive me esperando, todos os minigames que eu havia feito nesse dia. Com isso, eu pude voltar pro meu barco também. E assim, Buck e seus amigos navegaram pra longe. Fim. Mas você achou mesmo que seria apenas isso?
Bom, vamos lá. Até agora a gente não viu muita coisa normal em Shipwrecked. Buck e seus amigos bateram com um barco em uma ilha e os lobos escravizaram os mesmos. Buck então fez alguns minigames pra ajudar eles e no fim, ele recebeu seu barco de volta. Já sabemos o que acontece nesse jogo, mas eu acho que precisamos pensar do lado oposto para conseguir descobrir sobre os tais glitches. E quando eu digo pensar o oposto, é também fazer o oposto. E se ao invés da gente completar os minigames, a gente simplesmente morrer em todos. Então eu reinicio o jogo. Enfim, eu reinicio o jogo normalmente, a historinha sobre o Buck e os amigos ocorre normalmente também, de novo, nada muito estranho, e o jogo parecia realmente ter apagado tudo e voltado do início. Eu ando novamente pros aposentos, falo com o Walter, ele repete as mesmas coisas, e agora estamos em um parkour pra pegar o barco dele de volta. Eu espero e faço exatamente o contrário do que ele falou, pra assim perder o minigame, andar enquanto o jogo estiver escuro. E acontece isso daqui, mano. Não rola nada depois disso. Eu volto pros aposentos na frente do Walter como se nada tivesse acontecido e vamos tentar de novo então, né, guys? A cutscene reaparece, eu me movo novamente no escuro, sou puxado por essa força, mas eu não volto. Ao invés disso, aparece isso daqui. Tá, bora tentar entender. A gente tá no que parece ser um escritório, tem alguém gravando, e logo em seguida aparece o Buck, só que numa versão meio animatronic, bem vibe FNAF mesmo, e depois aparece um animatronic batendo em algo ou alguém, né, com uma cadeira. Eu acho que não seria exagero dizer que a pessoa que estava nesse escritório talvez tenha tido um fim trágico, ocasionado pelo Buck, ou se é pra ser realista, com alguém vestido de Buck. Então voltamos aos aposentos como se nada tivesse acontecido e por teimosia interagimos novamente com Walter. A cutscene reaparece, nós voltamos pro parkour, somos puxados novamente e de novo não voltamos. E ok, depois daquele evento, Buck deu uma olhada pra quem quer que estivesse ali no chão. O Walter de repente some dos aposentos e aquele cadeado que ficava na porta atrás dele havia sumido também. Eu acho que assim a gente consegue ver melhor essa frase que já traduzimos, e fora chamada de camada 2, quarto 3. Primeiramente, parecia ter uma espécie de animatronic barra pessoa jogada ali no chão, morta, além de ter um crachá e embaixo vários órgãos expostos, tripas, uma espécie de gore, e enfim, é bem bizarro mesmo. Já que não tem mais nada, vamos simplesmente entrar na portinha que antes estava bloqueada aqui. Bem, essa parte do mapa parecia ser uma parte da cidade normal, com exceção de uma estátua do Buck bem no meio do rio, num monumento, onde eu atravesso fazendo um parkour bem simples e encontro o Walter logo no final do mapa. Quando eu interajo... Tá, vamos tentar entender o que rolou aqui. Esse documento que acabou de passar é um formulário de aplicação Starling, seja lá o que significa isso. Tem uma espécie de mascote de lado e uma das fotos, além de um grande texto que talvez abra nossos olhos sobre o conceito de Starling. Starlings passaram de uma pequena ideia experimento para uma parte essencial de Broadside Vacation. Como resultado, eles são muito caros para criar e ainda mais caros para destruir em caso de danos causados. Ao assinar esse formulário, você declara estar sob risco de rescisão, que esse Starling foi reverificado, testado e está saudável. E em um estado
sólido o suficiente para não atacar nenhum hóspede próximo, residentes, funcionários ou outra pessoa ou animal. Penalidades serão emitidas se essa responsabilidade for mal utilizada. Se esse Starling passar nos testes do parque, você poderá receber uma compensação pelo seu tempo. Certo, então o Starling, eu acredito que seja um mascote, né? Ele passou de um experimento para algo essencial para essa empresa chamada Broadside. Enquanto ele não atacasse ninguém, a pessoa seria recompensada. Essa pessoa acredito que seja quem faz os testes e quem fica responsável por esse tal de Starling. E do lado nós temos mais algumas informações. Nome: Nathan Stewart. Causa da morte: agressão. Sexo: macho. Alvo: Walter Morsa. Deformidades, sangramento e veredito: precisa de manutenção. Agora o que me pegou foi que o Nathan Stewart estava morto. Havia sido morto por uma agressão, que sim, o que eu acho que foi aquele vídeo onde o Buck aparece batendo nele com uma cadeira. Mas se esses Starlings estão no parque e podem ser perigosos, então eles não são umas pessoas fantasiadas. São pessoas mortas, que por algum motivo foram transformadas, colocadas dentro desse Starling, podendo não ser perigosas para as crianças do parque da Broadside, que foi a empresa que iniciou tudo isso. E a pessoa responsável pelo Walter Morsa, que na verdade tem um corpo de Nathan dentro de si, é um tal de Luis W. Bizarro. Enfim, depois de voltar pro mapa, o Walter havia desaparecido novamente e eu decidi seguir para o teatro para tentar falhar no minigame do Giovanni. Chegando lá e falando com ele, aparentemente tudo estava normal, as cutscenes não mudaram e o que precisaríamos fazer ali era exatamente o contrário, ou seja, não desligar nenhum fogão quando ele começasse a soltar fumaça. E foi assim que eu fiz. Depois de um tempo, um fogão simplesmente explodiu e eu voltei pra frente do Giovanni. Vamos lá tentar de novo, já que não mudou nada. Novamente eu fui pro minigame e esperei pelo primeiro fogão pegar fogo e dessa vez algo mudou. Tá, bora entender o que rolou aqui, né? Mais uma vez aparece a filmagem do Buck, dia 3 de janeiro de 1990, às 9h25 da noite, batendo a cabeça de alguém contra algum móvel de forma quase inumana, e 2 minutos depois colocando a cabeça dessa pessoa em uma espécie de fogão extremamente quente. Esses vídeos foram bizarros, no mínimo. Então o Buck estava aparentemente matando essas pessoas para assim poder ter esses corpos e colocá-los dentro dos mascotes, os tornando Starlings. Eu acredito que a minha teoria esteja certa. O Giovanni continuava no mesmo local, então eu resolvo fazer o mesmo minigame. Ele fala as mesmas coisas, até que um dos fogões começa a pegar fogo e outra gravação aparece. Apenas confirmando de que aquela pessoa já tinha ido de base pelo Buck. Enfim, a gente volta pro corredor e Giovanni não tá mais ali dessa vez, mas por outro lado, a porta bloqueada atrás dele se abre, e é nela que entramos. Essa sala, que eu vou chamar de museu, é muito bizarra. Inicialmente nós ouvimos uma música clássica e vemos algumas fotos que parecem ser reais, fotos do Buck, de uma espécie de casa, além de algumas estátuas do Castor, apontando para uma outra sala onde tem a foto de mais algumas pessoas ao redor de uma casa, 2 homens e uma mulher, que estava duplicada. Assim como tinha 2 homens, que seria o Giovanni e o Castor, e a Olive, que seria a lontra, uma mulher. E assim, nessa altura do campeonato, nós já percebemos que cada pessoa real daqui pode sim estar relacionada com os personagens do jogo. E pior, relacionadas ao mascote da Broadside. Então aparece a foto de outro menino também, que pode ser que ainda não foi citado, né, o Walter. E dentro de uma sala aparece algo que deixa muito na cara a nossa investigação. Uma foto ensanguentada de um daqueles homens, o Giovanni e o Ganso parado ali em um fogão cheio de sangue. Assim, podemos concluir que Giovanni é na verdade esse homem. Vamos então tentar interagir com o Ganso e ver no que dá, né? Então apareceu outro formulário Starling, mas dessa vez sendo referente ao Giovanni e o Ganso. O mesmo aviso é dado antes de mais nada e aparece uma foto do que seria o Starling do Giovanni, né? Nome: Gary Wilson. Causa da morte: queimadura grave, sem rosto. Sexo: macho. Alvo: Giovanni e o Ganso. Deformidades:
garfo no olho e por fim o veredito de que precisava ser refinado. A responsável por esse Starling é uma mulher chamada Tiffany Waters e com esse formulário concluímos que Gary, depois de ser morto por Bucky com seu rosto queimado, foi colocado dentro de Giovanni o ganso. Após isso, Giovanni havia sumido e como não havia nada de diferente no museu de fotos, eu decido sair e enfim procurar a Olive, a nossa última amiga. Então a Olive aparece e fala as mesmas coisas, sua cutscene não havia mudado e finalmente entramos pro seu jogo. Bom, o minigame da lontra é apenas pegar os 20 cocos e tem uma forma de perder o mesmo, claro, não pegando os cocos e esperando o tempo acabar. Tem uma forma de fazer o tempo diminuir drasticamente também, que é simplesmente batendo nela. Depois que o tempo acaba, nada muda, a gente simplesmente volta pra frente dela como se nada tivesse acontecido e interagimos novamente. Dessa vez, ao bater nela, algo diferente ocorre. Ok, o que caralhos aconteceu aqui? Bora só ignorar isso? Bora, ok. A Olive continuava no mesmo local, então eu decido fazer seu minigame novamente. Mas dessa vez, aparece uma gravação bizarra. Hello, this is Olivia Finch. I'd like to please submit a complaint. Anonymously, please. Brandon has been showing up every night to my residence. Brandon Lester, you know, the other costume guy? He just walks by, still wearing the suit, sometimes just placing his hand on the window. Other times, he'd grab the sliding glass door, jiggle the handle around, like he wanted in. I'll let the dead eyes of that stupid costume stare back at me. Last night, though, is the reason I'm doing this. Brandon walked over and just began to slam his head against the door. I don't know why, but it kept me up for the several hours this went on. He only left it around 4 a.m, stumbling away, leaving a gross stain all over the window. Please, just deal with him. I can't afford to keep losing sleep. Certo, a moça aqui se apresentou como Olivia Finch, que eu chuto ser a mulher que foi representada por Olive Alontra, né, por ter um nome parecido e por terem, enfim, se completado ali quando interagimos. E ela basicamente fez uma reclamação sobre um tal de Brandon Lester, um cara que vivia usando sua fantasia e perturbando o sono dela de noite, fora de si. Como já vimos a história da moça, que é o Nathan, do ganso, que é o Gary, da Olive, que seria Olivia, eu chuto que o Brandon seria quem sobrou, o protagonista, o Bucky. Depois disso, a Olive some e libera uma porta que também estava bloqueada com aquele cadeado antes. Então vamos tentar entrar aqui e ver o que temos, né? Bom, dentro dessa sala tem alguns armários, como se fosse o vestiário de algum local, além de tocar uma música bem relaxante. E passando por um corredor bem branco, a gente chega no que parece ser uma piscina gigante e branca, se assemelhando bastante a algum lugar das Backrooms, um Liminal Space, e é bem bizarro, mano. Andando pelo local, eu encontro a Olive simplesmente parada ali no meio da piscina, então eu decido interagir com ela. Até que outro formulário aparece, formulário de aplicação Starling, com o mesmo texto presente, além de uma foto bem bizarra do Starling que levava o nome de Olivia Finch. Então já sabemos que fim teve a mulher a qual Brandon Lester estava focando. Causa da morte, afogada. Sexo, fêmea. Alvo, Olive Lontra. Deformidades, dente faltando retirar e veredito, sucesso. Além disso, esse Starling ficaria na responsabilidade de alguém chamado Johnson. E após isso, a Olive some e a gente volta pra parte do mapa onde estávamos antes. Lá, por fim, eu falo com um lobo. A cutscene original se repete e eu basicamente tenho que fazer o seu minigame de novo. Nesse caso, eu poderia perder de duas formas, simplesmente esperando aquele tempinho acabar, ou sendo pego por uma espécie de monstro que ficava rodeando e guardando aqueles tesouros. Da primeira vez nada acontece, eu volto pro mesmo lugar, falo com o lobo novamente, que repete o mesmo diálogo, e mais uma vez espero ser pego pela mesma criatura, só que dessa vez tinha alguém me seguindo. Pois é, a Olive meio deformada tava me seguindo sem os olhos, como se o jogo tivesse travado, como se a programação do jogo tivesse entrado em colapso. E eu não vou mentir, ela me seguindo me deixou muito apreensivo. Novamente eu vejo um monstro meio que bugado ali, espero ele me capturar, até que... nada acontece, te enganei. Então bora falar com o lobo de novo, que repete a mesma cutscene,
e mais uma vez eu tô nesse local abandonado, com a Olive me seguindo, até que algo diferente ocorre. Bem que a gente esperava encontrar algo, certo? Mas o lobo dessa vez some, e com todos os minigames e os segredos que conhecemos concluídos, resta apenas voltarmos pra praia, pegar o barco e enfim tentar zerar o jogo pela segunda vez. Claro que nenhum dos nossos amigos estavam empilhados ali do lado, por eles terem sumido mesmo, mas mesmo assim a gente vai pegar o barco. Ok, claro que não seria só isso. Então esses bonecos deformados meio que pediram pra gente conversar com eles. Eles repetem apenas o que eles ouvem, como vocês estão ouvindo, eles estão repetindo sons de pássaros. Então talvez eles tenham ouvido algo que seja importante pro nosso entendimento do que houve na Broadside. E era pra basicamente seguir uma ordem de lugares: parque, os aposentos, a praia e a piscina. Todos os lugares que a gente já passou e já sabemos mais ou menos onde é. Eu vou fazer isso com certeza. Saindo dessa cena, a gente meio que aparece em um local totalmente estranho. O banco tá todo preto e as texturas estão muito saturadas, mas atravessando aquela porta, a gente sai direto no parque e já é possível ouvir uma das criaturas que ficava imitando pássaros. Quando a gente chega perto, se depara com uma espécie de mascote bugado, deformado, não programado realmente pra estar ali, mas o que interessa é o que vem a seguir da nossa interação. Hello? Who's this? Hey, this is Mark. Oh! Hello! What's going on? Well, today's the day, buddy. Hey, you got the demo ready? Demo? Oh, yeah! It's all set up. When are you coming over? 5 p.m. sharp. I'll be bringing Brandon over to film the commercial, like you asked. Oh. Already? You did ask for it. Alright. Ok, aparentemente isso daqui é uma ligação real entre o Mark e uma outra pessoa. O Mark pergunta se a demo do jogo provavelmente já estava pronta, e essa outra pessoa que já me parecia estar desconfortável com essa ideia basicamente ficou mais ainda quando o Mark avisa que vai levar o Brandon para gravar os comerciais. Eu acho que vocês lembram do Brandon, certo? O cara que basicamente ficava dentro da fantasia do Buck, e assim a gente consegue concluir que eles vão se encontrar às 5 em ponto, o Mark com o Brandon e esse outro cara aleatório. Como aquele bicho tinha sumido, agora vamos pros aposentos achar o segundo. O imitador, que é como eu vou chamar esse mascote deformado, já estava bem longe, e quando interagimos com ele descobrimos mais algumas coisas interessantes. Okay. So, you use this little stick with your thumb down here. Mm-hmm, yeah. This is the weirdest remote I've ever held. Yeah. It is not too well designed. Just hold it like this, okay? Gotcha. So, a hand in the middle, and a hand on the right? Yeah. It's got all the best buttons. Alright, I think I got it. Yeah. Now move the joystick around. Oh, yeah! That's awesome! He's walking! Connor, look, it doesn't even look like Bucky. What? Buddy, you know what I mean. Just, look, this is Bucky. This is the face millions around the world recognize as a pop culture icon. That is a beaver in a blue suit. Então aqui aparentemente o Mark tenta aprender a usar o controle de Nintendo 64, o que, diga-se de passagem, é um controle bem esquisito mesmo, e após testar um tico do jogo ele meio que se decepciona muito. Da conversa ele cita o nome de Kono, então aquela pessoa desconhecida nós sabemos que é o Kono, provavelmente um dos desenvolvedores desse jogo. O Mark mostra o real Buck, que era um Brandon, que provavelmente estava fantasiado ali pra gravar os comerciais, e depois reclama que aquele personagem era só um castor numa roupa azul, que não parecia o Buck. Então a conversa termina, e agora precisamos ir pra praia pra encontrar o terceiro imitador. Ao chegar lá, ele tá bem estranho, sozinho, olhando pro mar, então interagimos com ele. Chief of the Wolves, yeah, of course. Just, Connor, you're
You're telling me with the vast amount of characters that we own, you picked up some random wolf and dropped him into the game? We're not making this game for your son, Connor. We're making this game for the millions of people who look up to our brand! With all due respect, this is what we... Connor, just... Look, I'll give it to you straight. Do you have any idea how much money your company sunk into studio grounds? Depois dessa conversa, percebemos que o Mark ainda continuava reclamando com o Connor por ele ter colocado um lobo aleatório no jogo ao invés de um dos mascotes. E ele também menciona um tanto de dinheiro que ele investiu na Studio Grounds, que provavelmente era uma empresa ou um projeto da Broadside. E assim termina a conversa. Vamos para o quarto e último imitador então, que tava na piscina e nossa, tá chovendo, que ódio. Entrando na parte superior da piscina, o imitador tava meio que ali do lado, em uma das plataformas. E interagindo com ele recebemos a nossa última informação. Do you really think we can extend our generosity to you for that much longer to create this, I don't know, what do you call it, a game? I can't even tell. I'm saying we're done. We're not putting up with this project anymore. Unless you can pitch something to us that is the technical marvel you describe, I don't want to see it. We cannot keep sinking money into this. Get the fuck out! All right. I can see I'm not wanted here. E como já vimos adivinhado, o Mark continuava brigando com o Connor, que acaba se estressando e soltando aquela. E é assim que termina a conversa, provavelmente com o Mark indo embora. E sim, Mark, você não é desejado nem pelo Connor e nem por mim mesmo. Depois disso aparece uma mensagem no computador pro filho de alguém, muito provavelmente o filho do Connor, que se chamava Pat. E a mensagem dizia o seguinte: cheque o jardim da frente, Pat. Pegue a câmera de vídeo. Eu deixei instruções de como adicionar vídeos nos meus arquivos. Eu sei que você não mexe muito no meu PC, mas eu realmente preciso que você faça isso. Eu tô orgulhoso de você, filho. Você só precisa fazer isso pra mim. Ok, então Pat deveria pegar a câmera de vídeo lá no jardim da frente, mas agora é que fica bizarro. Usando um pouco da lógica, percebemos que logo após aquela discussão com o Mark, talvez o Connor tenha gravado um vídeo em primeira pessoa indo de base, e o pior de tudo, ele mandou o filho dele pegar a câmera e adicionar esse vídeo ao desenvolvimento final do jogo. E imagina o trauma que deve ter sido pro Pat, mano. Agora o Buck estava em um mapa novo que lembra muito também outro Liminal Space. O lugar é todo vasto, um campo verde sem nenhuma informação, a não ser uma porta no meio dele com um indicativo de saída acima dela. Depois de passar por aquela porta, os créditos rolam novamente, o Dev agradece por ter jogado e finalmente vem um formulário de aplicação Starling do personagem que tanto esperamos, o último, que é o Buck. O texto aparece normalmente, assim como uma foto do que parecia ser o mascote do Buck, e finalmente as suas informações. Nome: Brandon Lester. Causa da morte: fentanil. Sexo: macho. Alvo: Buck Castor. Deformidades: nada. E veredito: sucesso. Com assinatura de Luz W. Bom, vamos lá. Tem duas coisas que a gente tem que analisar aqui. O fentanil é um remédio, um opioide utilizado para dor, geralmente em pessoas com câncer, e é extremamente forte. Se o Brandon morreu por fentanil, então ele basicamente morreu de overdose. E outra coisa interessante é ver a assinatura ali do Luiz W, o mesmo que tomava conta do Walter, que era a morsa do início do jogo. Então não é bobeira concluir que, pelo Luiz ter responsabilidade por mais de um Starling, algo deu errado e ele não conseguiu vigiar os dois. E com essa tela bizarra que provavelmente indica o game over do jogo, nós zeramos. Olha que irônico. Bom,
vamos lá, depois de ver todas essas informações, a gente vai começar a montar nossa teoria baseada em fatos, em wikis, em pesquisas e principalmente em arquivos de vídeos dentro do jogo. Sim, dentro da parte do jogo, se a gente procurar um pouquinho, tem alguns arquivos que mostram algumas demos e coisas que não apareceram e umas cutscenes bem interessantes. É muita coisa pra ver, a gente não vai analisar tudo e a gente vai se aprofundar nesse vídeo só no jogo do Shipwrecked do que o RG próprio da Broadside, porque pra quem não sabe, esse jogo foi feito pra um RG, mas enfim, vocês vão conseguir entender. Bom, a Broadside é uma empresa que funciona basicamente como uma franquia, com parques, animação e vários outros estúdios menores para servir a mesma. A Broadside Beach foi uma dessas áreas que ficaram bem conhecidas, inaugurada em Bahamas com o Bucky, que era um mascote astropop. Todos amavam ele. O criador da empresa era um cara chamado Rex Broadside, que assim como seu mascote também era amado por todos. O Rex ainda achava que aquela Broadside Beach era uma zombaria para os seus personagens, mas não tinha mais controle sobre a empresa, e em 1968, quando ele morreu, a Broadside Beach continuou em desenvolvimento e foi aberta consequentemente. Os funcionários, no entanto, viviam coisas horríveis lá dentro, tipo vibe Disney. As fantasias eram apertadas, o lugar era imundo, a comida tinha um gosto péssimo, eles não tinham pausa para almoço e ainda sofriam um assédio sexual. Assim, depois que o Brandon matou todos eles decidiram testar essa nova tecnologia de Starling, que já vimos o conceito antes. Certo, sabemos o que são Starlings, mas como caralho a empresa teve essa fucking ideia? Bem, os Starlings começaram como uma tentativa de trazer o dono da empresa, o Rex Broadside, de volta à vida, que claro, não deu muito certo, até atingirem uma certa geração de Starlings, que era a terceira, e aí que entra o Brandon. O Brandon, na verdade, estava fantasiado normalmente, ele não estava morto nem nada, assim ele era só um psicopata aleatório mesmo e acabou matando a Olive, o Nathan e o Gary um por um, os transformando em Starlings. Isso tudo para evitar reclamações de calor, de péssima qualidade dos funcionários e para os mascotes ficarem mortais dentro daquelas fantasias, sem cansar, sem sentir fome e servindo no parque o tempo todo. O Connor é um desenvolvedor de jogos que basicamente trabalhava com aqueles funcionários em um local com péssimas qualidades. O Connor é o desenvolvedor que basicamente a Broadside contratou, né? A Olive era uma dubladora, o Nathan era um animador e o Gary, que era um mecânico de mascote, eram todos da Broadside. Já sabemos como cada um morreu. A Olive foi convidada por Bucky para dar uma volta no lago e foi afogada por ele ali mesmo. O Nathan estava enviando um e-mail quando o Bucky foi chegando devagarinho perto de si e começou as agressões com a cadeira. O Gary tinha ido para a cozinha depois do turno dele quando teve seu rosto completamente queimado pelo Bucky. Logo após isso, o Brandon Lester, o Bucky, teve uma overdose de fentanil, um remédio muito usado para tratar quem tem câncer, e ele também foi transformado em um Starling depois disso. Com todos os colegas de Connor sumindo, claro que ele achou tudo aquilo estranho e resolveu investigar, gravar, registrar tudo o que estava acontecendo dentro da empresa da Broadside e expor para o público. E olha, ele fez isso muito bem. Logo após uma briga com o Mark, que era o dono atual da Broadside, se jogou de um lugar alto, se é que vocês me entendem. Eu acredito que ele tenha se suicidado, porque ele queria expor já a empresa faz um tempo e o Mark disse que não iria lançar aquele jogo. Ou seja, ninguém iria saber o que aconteceu dentro da Broadside. Então por isso, depois de ver que tudo foi em vão, ele acabou se suicidando. Mas antes disso, ele tinha deixado instruções pro filho dele, Pat, pra colocar todos aqueles vídeos, todos aqueles documentos dentro do jogo. E assim, seu filho fez, tanto que conseguimos descobrir o que a Broadside fez com esses tais vídeos. O Mark inicialmente tinha odiado o jogo e deixou a ideia de lado. Mas, em 1997, quando a empresa passava por momentos difíceis, eles decidiram lançar o mesmo. Mas assim que perceberam que tinha dentro dele, que tinha vários segredos da empresa, decidiram retirar do ar. Porém, era tarde demais, mas seu lançamento foi limitado. Como sabemos, aquele carinha chamado Daniel, vários anos depois, ainda tinha uma cópia do game. E agora, a nossa geração conseguiu descobrir as desgraças da Broadside lá pela década de 90, todas expostas por Connor, Hip Connor. Bom, foi esse o vídeo. Eu acho que eu não preciso dizer que tudo é de mentirinha. Até aquela foto que eu postei na comunidade é de mentira. É tudo um RG. Esse jogo realmente não existe, nunca foi lançado. E Broadside é uma história de internet, não é real. Desculpa se você achou que fosse. Mas no fim é isso. Obrigado por ver até aqui. Eu agradeço demais o seu like. E até mais, homies.